Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 13, verso 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus fale conosco. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta noite de quarta-feira, Senhor, para ler a sua palavra santa, esse capítulo tão precioso, maravilhoso. Senhor, nos dê a sua bondade e graça. Que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nos ensine, para que nossa leitura seja muito proveitosa, para que nós possamos entender a sua mensagem. Fala conosco. E o nosso coração receba com fé, com obediência, a sua palavra nesta noite. Sejamos edificados, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para o nosso bem e para a sua glória em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, esse capítulo, ele continua o assunto da idolatria, da questão do alerta a respeito da idolatria. No capítulo anterior, nós vimos que Deus ordenou a destruição dos altares dos pagãos. Tinha um problema de o povo, quando entrasse lá, eles iam encontrar, então, muitos altares, e Deus disse assim: derrubem tudo, e vocês vão me adorar no lugar que eu indicar. E vocês, então, não vão oferecer, não vão fazer também um culto conforme os pagãos, um culto usando aqueles altares, aqueles lugares, e não vão fazer aquelas coisas horríveis, como nós vimos semana passada, até mesmo de oferecer os filhinhos para os seus deuses, como acontecia entre aqueles pagãos. E nós vimos semana passada que Deus, ele queria dar uma prevenção para o seu povo, porque aquelas pessoas, na medida que elas foram entrando então nessas terras, a tentação seria elas seguirem exatamente aqueles deuses. Já tinham lá os altares e tudo. Então Deus diz: olha, tira todos os resquícios daquela religião, daquela idolatria, e sejam fiéis ao Senhor. Então amem ao Senhor, sejam fiéis ao Senhor. Eu disse para vocês que o capítulo anterior seria então uma exposição de Moisés a respeito do primeiro e do segundo mandamento. Esse capítulo de hoje, ele continua o primeiro e o segundo mandamento, só que agora, e continua também a questão da prevenção, só que agora ele está olhando para, não é um problema que vem de fora dos pagãos, é um problema que vem de dentro de Israel. A tentação aqui poderia vir, então, de um profeta que falaria no meio do povo. A tentação viria de uma pessoa muito próxima, que no caso aqui podia ser um familiar, podia ser um amigo,
E a tentação viria de uma cidade de Israel que se contaminasse. Então nós temos, no capítulo anterior, a tentação vindo externamente. E nesse capítulo de hoje, a tentação vindo internamente. Então, como hoje acontece também nos nossos dias, ou seja, a igreja de Cristo Jesus, nos nossos dias também, ela sofre de duas maneiras a pressão a respeito da idolatria. Primeiro, através do mundo, que é um mundo totalmente idólatra, claro, as pessoas vivem nesse mundo servindo deuses falsos, elas não servem ao Senhor, somente na conversão que as pessoas deixam suas idolatrias. Então, o tempo todo, irmãos, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos assistindo alguma coisa, alguma programação, algum filme, qualquer coisa, nós estamos entrando na internet, sempre nós temos contato com os ídolos deste mundo, então a pressão contínua para que nós venhamos nos conformar aos altares, aos ídolos, aos cultos pagãos que existem nesse mundo. Mas, irmãos, nós não devemos nos iludir, não, né? Ou seja, internamente, no meio das nossas igrejas, no meio, inclusive, de nossa igreja local, isso pode acontecer, nós não estamos isentos disso. Mas também entre congregações, igrejas, irmãs, no meio do povo de Deus, pode acontecer o quê? De também aparecerem a tentação da idolatria, pode aparecer um profeta, pode aparecer alguém pregando coisas esquisitas, pode aparecer uma pessoa muito íntima, muito ligada a nós, que seja um cristão professo, e comece a falar também coisas esquisitas. Pode parecer até familiar nosso, gente de nossa casa, gente de nossa família que é cristão professo, e pode começar a falar coisas estranhas também e nos insinuar. Pode parecer, enfim, irmãos, de nosso meio, de nossas comunidades, de nossas igrejas, pessoas que talvez levem grupos inteiros para uma idolatria, para uma contaminação espiritual, de maneira que nós vamos ser tentados. E como é que nós vamos resistir a isso, segundo este mesmo capítulo aqui, irmãos? O ponto importantíssimo é nós amarmos a Deus. Nós vamos observar que Moisés vai colocar aqui 3 fontes de tentação interna, isto é, 3 fontes de tentação do meio do povo de Deus. Um profeta, depois, em segundo lugar, um familiar ou um amigo, em terceiro lugar, uma cidade, né? Uma cidade. E nos 3 casos, nós vamos observar que Deus, ele ordena matar estas pessoas envolvidas. É claro que isso fazia parte da antiga aliança. Nós hoje não somos ordenados a matar ninguém, isso era próprio da antiga aliança. Existia ali a questão do povo de Deus ali como uma nação, e existia a pena de morte, e havia muitas coisas envolvidas ali, por causa exatamente disso, tinha ali a ordem de matar, né? Mas hoje nossos dias não são mais assim, a igreja ela não é ordenada evidentemente a matar ninguém, muito ao contrário, mas irmãos, o princípio aqui é o seguinte, olha, é preciso se desfazer daquilo que é idolátrico. É preciso uma radicalidade no sentido de pensar assim, o que nós amamos. Vai ser bem interessante aqui, que no caso do profeta, Deus vai dizer assim, amem, eu vou provar vocês através desse falso profeta, se vocês me amam. O falso profeta vai ser muito sedutor, ele vai dizer que certas coisas vão acontecer, e essas coisas vão acontecer. Prodígios, milagres, coisas extraordinárias. E o ponto aqui vai ser o seguinte, vocês amam esses prodígios, vocês amam esse profeta, vocês amam a Deus. Depois, na questão da família, pessoas, imaginem que é família, imaginem que é esposa, pai, filho, irmão, imaginem o que é isso, irmãos, como isso envolve um amor e uma intimidade tão grande entre as pessoas. Aí, de novo, Deus vai dizer o seguinte, que vocês amam? Vocês amam mais o familiar de vocês ou a mim?
E por último, nós temos a questão de uma cidade em Israel que vai se contaminar. E da questão é o seguinte: vocês amam mais essa cidade ou a mim? E os despojos da cidade, ou seja, quando a cidade fosse destruída por causa do seu pecado, o que fazer com o despojo? O que fazer com aquilo que ficou? E Deus vai dizer também: olha, não fique com nada. Aquilo é anátema, aquilo é maldito. Então, que vocês amam mais essas coisas do que a mim. Então, a grande questão aqui do texto, irmãos, está exatamente no versículo 3, que diz: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. E esse Deus que livrou vocês, que libertou vocês, o Deus que está em aliança com vocês, é para saber se vocês amam, é para saber se vocês realmente amam ao Senhor. Então, irmãos, a grande questão dos ídolos é a questão do coração. Nós vamos resistir a essas pressões internas quando nós lembramos que Deus nos salvou, nos libertou do Egito, né? Está em aliança conosco, nós amamos a Ele, e nós vamos ter então que, amando a Ele, dizer não a todos esses ídolos que vão se manifestar de maneira muito sedutora e de maneira até relacional, envolvendo pessoas muito perto de nós, muito próximas a nós. Então, eu queria que nós vamos ler agora pensando nessas coisas. O primeiro trecho eu já li com vocês, que vai do versículo 1 ao versículo de número 5, em que a primeira tentação, então, interna é o profeta. Esse profeta, segundo aqui Moisés coloca, ele vai ser uma tentação, ele vai se levantar no meio dos israelitas e ele vai dar um sinal ou um prodígio. E vai suceder tal sinal e tal prodígio. Moisés vai dizer assim: olha, vai acontecer alguma coisa extraordinária, um milagre, alguma coisa diferente, uma coisa fora da normalidade. O profeta vai dizer que vai acontecer e acontece mesmo. Então veja, temos um profeta que diz que tem uma palavra e diz vai acontecer tal coisa e essa coisa acontece. E agora, o que vamos fazer com esse profeta? Vamos seguir esse profeta? Aí depende do quê? Depende do que esse profeta vai ensinar, depende do que esse profeta vai falar para o povo. Porque, na verdade, esse profeta não vai ensinar o que está na lei de Deus. Esse profeta, ele vai quebrar o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então, ele vai atacar o primeiro mandamento. Ele vai dizer, vamos após, versículo 2, finalzinho já, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los, quer dizer, quebrem o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz, não tenham deuses diante de mim, e esse falso profeta diz, vamos ter deuses, vamos servir aos deuses, quer dizer, e olha só, e ele prometeu que aconteceu alguma coisa, algum milagre, e aconteceu um milagre. Algo extraordinário ocorreu. E agora, o que fazer, irmãos? Não, versículo 3 diz o que fazer. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que fazer? Amem ao Senhor. Amem ao Senhor. E se vocês amarem ao Senhor, a resposta já está dada. Vocês não vão seguir esse falso profeta, por mais extraordinário milagre ele tenha feito. Por quê? Porque a questão é que o falso profeta está dizendo para vocês traírem esse Deus que vocês amam, esse Deus que salvou vocês do Egito, esse Deus que está em aliança com vocês. Então, a resposta ao falso profeta vai ser amar a Deus. E se amar a Deus, não vai seguir a recomendação do falso profeta. Vai seguir o quê, irmãos? Vai seguir o que está no versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis,
e a ele vos achegareis. Aqui a questão é que nós vamos responder ao falso profeta amando ao Senhor, e se nós amamos ao Senhor, esse Deus que nos salvou, esse Deus que salvou o povo dele aqui, no caso do Antigo Testamento, do Egito, nós vamos seguir os seus mandamentos, nós vamos seguir a sua palavra. O que a Bíblia está dizendo aqui de forma muito prática, irmãos, e que acontece hoje, não precisa eu dizer para os irmãos, porque os falsos profetas estão hoje no meio das igrejas, e eles estão prometendo coisas extraordinárias, e às vezes acontecem mesmo coisas extraordinárias através desses homens, coisas que as pessoas olham e dizem assim, mas isso aconteceu, isso ocorreu, e o que fazer? A Bíblia está dizendo aqui, essas coisas não são a prova de que eles são de Deus, nunca foi lá no Antigo Testamento e não é agora a evidência última de que eles são de Deus. É verdade que a Bíblia diz que Deus dava prodígio para os profetas e eles operavam profetas, e isso era uma evidência sim, de que eles eram de Deus, é verdade isso. O próprio Novo Testamento, através dos apóstolos, através do próprio Senhor Jesus Cristo. No entanto, irmãos, coisas extraordinárias não são a evidência principal de uma pessoa realmente de Deus, mas o que ela prega, o que ela ensina. Se ela está ensinando idolatria, se ela está ensinando algum tipo de idolatria e tirando as pessoas da adoração a Deus e tirando as pessoas da aliança com Deus, que no tempo do Antigo Testamento era a antiga aliança, né? Deus tirou o seu povo do Egito e fez uma aliança com eles. No Novo Testamento é tirando da graça de Deus, tirando da nova aliança, tirando de Jesus Cristo. É claro que hoje essas pessoas vão usar muitas vezes o nome de Deus, o nome de Cristo. Elas não vão chegar logo falando contra Deus e contra Cristo, mas a pregação delas e o ensino delas é idolátrico. Então o teste aqui da palavra teste em tudo pela palavra. E não acreditem em todos os milagreiros, e não acreditem em todos os que fazem prodígios, supostamente em nome de Deus, mas testem pela palavra. Amem ao Senhor. Se vocês amarem ao Senhor, se vocês forem gratos a Ele por causa do que Ele fez por vocês, tirando vocês do Egito, vocês não vão se deixar levar, vocês vão se prender a essa palavra. Essa é a palavra de Deus aqui, é o teste para todo profeta, e não prodígios. E veja, irmãos, aqui a radicalidade agora deste amor. Eu disse para vocês, no tempo do Antigo Testamento, a prova do amor a Deus era, olha, sejam radicais, derrubem os altares, e agora no caso aqui, matem o falso profeta. No versículo 5 diz, aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor Deus, que vos tirou da terra do Egito. Olha a ênfase aqui na aliança, na libertação do Egito, e vos resgatou da casa da servidão para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, ou seja, o profeta falso fez isso, né? Para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, meus irmãos, matem o profeta. Hoje nós não somos, claro, ordenados a matar ninguém. Era o Antigo Testamento, envolvia aqui a lei civil do povo, que era pena de morte em várias situações. No entanto, nós somos ordenados a uma tomada de decisão, no caso de falso profeta, de colocar para fora os falsos profetas, de não aceitarmos que eles continuem falando seus enganos, as suas profecias, e por isso que existe a disciplina da igreja. Uma igreja bíblica não deve aceitar no seu meio aqueles que ensinarem heresias, idolatrias, coisas que são contrárias ao Santo Evangelho de Jesus Cristo, e existe a disciplina. E a disciplina, portanto, irmãos, ela o propósito de Deus é para tirar o mal do meio de ti. Por quê? Se o falso profeta não for combatido e a sua doutrina mentirosa for exposta exatamente como mentirosa, como enganosa, o fato é que esse mal se espalha como fermento, né? Esse mal se espalha no meio do povo de Deus e vai contaminar mais pessoas. É interessante que a ênfase aqui presente nesse texto está exatamente nessa questão do mal se espalhar. Esse é o primeiro perigo. Vamos para o segundo perigo agora, irmãos, interno. Eu acho que esse aqui
não sei se vocês vão concordar comigo, é o mais difícil de resistir, porque envolve intimidade, envolve pessoas muito perto de nós. Então o texto diz aqui no versículo 6: quando te incitar teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás, até que morra, por te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Então veja o padrão aqui do amor. Então, amar a Deus e não amar o falso profeta, o discurso do falso profeta, os prodígios do falso profeta. Quem amamos, né? É a Deus ou o discurso do falso profeta, sedutor, e até os milagres do falso profeta. A Bíblia diz aqui, amar a Deus, da aliança, e não se deixar levar pelo falso profeta, mas se afastar do falso profeta, disciplinar o falso profeta na igreja, para que a igreja não se contamine. Mas agora, irmãos, é amor de novo. Quem nós amamos? Amamos mais a Deus ou o nosso irmão, filho de nossa mãe? Amamos mais a Deus ou ao nosso filho ou a nossa filha? Amamos mais a Deus ou a nossa mulher? Amamos mais a Deus ou o nosso amigo, que é como a tua alma? Se uma pessoa dessa, se o nosso irmão, filho de nosso pai, de nossa mãe, se o nosso filho ou a nossa filha, se o nosso pai ou mãe ou esposa, como ele coloca aqui, do seu seio, ou amigo íntimo, chegasse em segredo, veja aqui que é diferente do falso profeta, porque o falso profeta, ele fala publicamente, né? Ele diz assim, vai acontecer isso publicamente no meio do povo, mas aqui, no caso da família, olha só o que o texto diz: te citar teu irmão, tudo que é como tua alma, dizendo-te, meiozinho aí do versículo 6, em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Vamos servir a deuses. Que deuses são esses? Dos povos que estão em redor de nós, de vós, perto ou longe, de uma extremidade da terra até outra extremidade. Você veja que ele coloca aqui todos os ídolos, né? Todos os ídolos, sem exceção, que estão em volta de vocês, ou perto, ou longe, ou de uma extremidade a outra da terra. Pega todos os ídolos. Se o familiar teu falar em segredo, ou teu amigo íntimo falar em segredo, se assim, baixinho, falasse para o israelita, bora adorar aquele Deus lá daquela nação distante, ou de perto. Por amor ao Senhor, o israelita deveria ser o primeiro a não consentir, não poupar essa pessoa, versículo 8, não se apiedar dela, versículo 8, não escondê-la, versículo 8. Veja que ela falou em segredo, né? Mas certamente matar essa pessoa, denunciar essa pessoa, porque seria a primeira a lançar a pedra contra ela, porque era morte por apedrejamento. Então a primeira pessoa a lançar a pedra seria esse israelita, que o familiar seu mais íntimo, ou amigo mais íntimo. Olha, irmãos, olha só, se podia envolver, irmãos, o irmão, a mulher,
o filho, né? Pensou o que é isso? A Bíblia está dizendo aqui, amem. Você lembra que Jesus diz que por causa dele nós vamos ter que abrir mão de tudo. Nós vamos ter que amá-lo acima de tudo, até, irmãos, dos nossos familiares. É a radicalidade aqui do amor a Deus. Deus está dizendo aqui, vocês vão me amar mais do que o falso profeta ou o prodígio, o discurso dele. Vocês vão me amar mais do que o familiar de vocês. Esse era o teste. De maneira que, mesmo que tenha sido falado em segredo, o israelita deveria denunciar. Irmãos, repito, nós não somos mandados a matar ninguém na nova aliança, graças a Deus por isso. Nós somos o povo, ao contrário, que vamos levar a vida, a boa notícia do Evangelho. No entanto, a aplicação disso para o nosso tempo é a mesma radicalidade. Ou seja, pode parecer, como eu falei para vocês na introdução, um familiar nosso, um amigo muito íntimo, e nos tentar a uma idolatria e falar para nós em segredo e dizer assim, vamos adorar tal ídolo, vamos adorar tal Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos ser radicais em amar mais a Deus do que até um familiar nosso, e não nos deixar levar pelas idolatrias de nossas famílias, de nossos amigos, das pessoas mais próximas de nós. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez um senhor chegou comigo e disse assim, olha, Júnior, eu gosto da pregação, mas eu não posso desconsiderar este familiar meu, porque ele não é evangélico, ele não gosta das igrejas e tudo, e essa pessoa ia ficar muito chateada comigo se eu me tornasse um crente, né? Exatamente esse tipo de coisa, irmãos. Essa pessoa demonstrou o quê? Que ela ama mais o familiar do que a Cristo. Ama mais o familiar do que o próprio Deus, do que o Evangelho, do que a palavra de Deus, do que aquilo que está sendo ensinado. Então não vai desagradar o familiar. A Bíblia está dizendo aqui que a situação lá já era tão radical, e essa radicalidade nós devemos passar para hoje, no sentido que nós vamos amar mais a Deus do que nosso pai, do que nossa mãe, do que nosso filho, do que nosso irmão, do que nossa esposa, do que nosso amigo, entendeu? O nosso amor vai ser mais ao Senhor, de maneira que nós não vamos seguir a idolatria deles. Se tivermos que, dentro da mesma casa, né, Jesus disse que ele ia trazer até a espada nas famílias. Em que sentido? No sentido em que haveria ali divisão nas famílias entre crentes e não crentes. Haveria separação, porque infelizmente isso acontece. Acontece, irmãos, de as pessoas não nos aceitarem por causa da nossa fé. Claro que nós não vamos, Jesus não está dizendo para nós odiarmos nosso familiar, nem para nós não orarmos por ele, não é nada disso, mas nós vamos ser radicais no sentido de não, nós não vamos seguir os seus ídolos, nós não vamos seguir as suas idolatrias. Veja que o texto diz que certamente tinham que apedrejar, e a questão aqui de novo do Egito. E no versículo 11, volta a questão da influência que um familiar ali poderia ter. Veja, versículo 11 diz, para que todo Israel o ouça e o tema e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. É maldade, é perversidade, é malignidade, é pecado. Então, vamos dizer assim, a radicalidade do amor a Deus, ela previne que o mal se espalhe, meus irmãos. Mas vamos dizer assim, a preferência por agradar a família, por agradar amigos, por se deixar levar por falsos profetas, isso gera contaminação em outras pessoas. Veja que a palavra de Deus está dizendo aqui que o erro de Israel, se ele não tivesse essa radicalidade do amor a Deus, o erro de Israel seria a contaminação de todo o povo.
das outras pessoas que estivessem envolvidas. E, finalmente, irmãos, o terceiro exemplo é da cidade. Veja o que diz aqui, versículo 12 em diante. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, os homens filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais, e ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será um montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará a tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Irmãos, a terceira tentação seria de uma cidade inteira se deixar contaminar por filhos de Belial, né? Malignos, inúteis. Esse é o sentido da palavra Belial, né? Uma pessoa inútil, maligna, aqueles que estariam então levando o povo para a destruição, para o pecado, instrumentos do maligno mesmo para levar uma cidade inteira. E veja que uma cidade inteira foi contaminada. E a situação era tão grave que aquela cidade era considerada como uma das cidades pagãs, que lembra que Deus mandou chegar e destruir tudo? Aqui Deus manda a mesma coisa, chega e destrói tudo, não poupa nada, nem os animais, e não fica nem com a parte da riqueza, do despojo, queima tudo, e aqui era como um sacrifício até mesmo a Deus, para que a ira de Deus se apaziguasse, mostrando, irmãos, aqui, é interessante esse texto porque mostra a seriedade da idolatria, né? Seriedade da idolatria. Mas o que nós temos aqui? De novo, a prova do amor a Deus, no sentido de que, olha, nem mesmo uma cidade de Israel seria poupada se ela se contaminasse, e não se ficaria com nenhum despojo, e se obedeceria a Deus, porque isso tiraria o ardor da sua ira, e se confiaria nele, que diz aqui que ele iria multiplicar, ou seja, ele iria fazer com que mais pessoas da aliança do povo de Israel existissem, ainda que aquela cidade fosse destruída. Nós não temos notícia de que isso aconteceu na história de Israel, esse é um caso assim, por idolatria, né? Mas aqui está o mandamento de Deus, irmãos. E veja, era mais uma vez para que não houvesse contaminação, para que o povo não fosse prejudicado pelo anátema, por até mesmo pegar o despojo da guerra, alguma coisa de lá. O que eu queria que nós pensássemos agora, irmãos? Eu penso que é interessante nós meditarmos aqui. Nós, como eu disse para vocês na introdução, nós vivemos num mundo de tentação, de idolatria. E as igrejas, o tempo todo, elas estão sujeitas a aparecerem falsos profetas no meio delas. E um elemento aqui que aparece muito claro é a sedução do falso profeta. O falso profeta, ele parece que é verdadeiro profeta. Ele vem, diz que vai ter um milagre, o milagre acontece. No nosso meio de igrejas históricas, nós podemos ser assim, pode ser mais difícil esse tipo exatamente de questão de milagre e tudo, né? Ainda que possa acontecer esse perigo. Mas eu vejo assim, uma aplicação mais direta para nós é que apareça alguém que talvez não prometa milagre, nem faça milagre, mas venha com algum discurso sedutor. E que esse discurso parece de Deus.
só que vai desencaminhando a igreja, vai afastando a igreja da aliança, da nova aliança, de Cristo, de Deus, e vai começando a criar idolatrias no meio do povo de Deus. Nós devemos ser muito cuidadosos, irmãos, com o que nós ouvimos, com o que nós cremos, com o que nós seguimos, mesmo entre nós. Igrejas tradicionais, igrejas históricas, reformadas, nós temos que observar, peraí, mas isso aí é de Deus mesmo? Isso aí é de acordo com o Evangelho de Cristo? Então, isso é uma aplicação direta. Qual é o mandamento para nós? Nós estamos firmados no Evangelho, na nova aliança. Tudo que passa disso, irmãos, não é de Deus. Tá? Por mais sedutor que seja, por mais que seja de alguém do nosso meio. E um detalhe importante aqui é que nós temos que ficar na palavra, nós temos que testar tudo pelas Escrituras. E o outro ponto importante é que nós temos que ter cuidado com as pessoas perto de nós, seja familiar, seja amigo, nós temos que ter cuidado. Porque a influência familiar é muito, muito poderosa. A influência de um amigo é muito poderosa. E a Bíblia, então, está nos deixando aqui esse princípio geral, né? De que nós temos que cuidar do que nós ouvimos, daquelas coisas que são faladas para nós em secreto. No seio de nossa casa, numa conversa entre familiares, entre amigos, sabe? Aquelas conversas que nos tentam a idolatria, que ficam ali só naquele ambiente íntimo, não é como no caso do falso profeta, que prega na igreja, né? Não é público, é íntimo, é familiar, é ali. E isso talvez seja até mais tentador do que não sei também, tudo é tentador. Mas eu fico pensando, às vezes, a questão da intimidade não pode nos tentar mais. E nós temos, de novo, que testar tudo pela nova aliança, por Cristo. Então, temos que ter cuidado com amizades, temos que ter cuidado com nossos próprios familiares. Nosso papel familiar nosso é levar o Evangelho a eles e não nos deixar contaminar com os ídolos de nossas famílias, né? Então fica aqui esse alerta, irmãos. E, em último lugar, termos cuidado com a contaminação de cidades inteiras. Eu acho que fica aqui uma aplicação assim. A Bíblia fala muito em cidade, né? Já notaram isso? E a primeira cidade que aparece na Bíblia foi uma cidade fundada por Caim, que era um ímpio. Mas não é que Deus odeie cidade, não, porque a Bíblia fala também da cidade de Deus, Jerusalém, que Deus ama. Então, o problema não é a cidade. O problema é nós não deixarmos nos contaminar com os ídolos das cidades, com os ídolos de nossa cidade, mais especificamente de nossas cidades brasileiras, com os ídolos deste mundo. Qual é a resposta que nós devemos sempre dar? Nós meditarmos no nosso Egito, no que Deus fez por nós em Cristo. Nós meditarmos no Evangelho. Sabe o que vai nos proteger? É o Evangelho. É o Evangelho da Bíblia. É nós pensarmos, nós temos a mente cada vez mais cheia da palavra, cheia do Evangelho, cheio dos mandamentos de Deus, conforme o Evangelho de Cristo, baseados no Evangelho de Cristo, na graça de Deus. É nós amarmos mais e mais o nosso Deus. Nós temos que pensar muito nele, meditar nele, na sua glória, no que ele fez por nós, dando o seu Filho. Então, quando chegar a tentação interna, isso pode aparecer até entre nós aqui na nossa congregação. Não estamos isentos disso, não. Quando alguém, de repente, aparece falando alguma coisa estranha, ou no nosso meio, igrejas históricas, tradicionais, reformadas, começar a falar alguma coisa estranha, logo nós vamos perceber, peraí, isso aí não é evangelho. Isso não é de Deus. Eu não quero participar disso. Não é? Porque eu amo o Senhor, porque o meu amor está em Cristo. Quando um familiar chegar, de novo, nós vamos nos proteger neste amor e nesse evangelho, e em vez de nós sermos influenciados por um familiar, nós vamos influenciar eles no evangelho de Cristo. Em vez de nós sermos levados pelos ídolos das nossas famílias, nós vamos levar Cristo e o verdadeiro Deus para o nosso amigo, para o nosso familiar. E amando a Deus também, nós vamos nos proteger da contaminação da nossa cidade. Agora, uma última aplicação. Em termos de igreja local, irmãos,
nós precisamos ter disciplina. Né? A disciplina bíblica ela é para a saúde da igreja. A disciplina começa no púlpito, na pregação fiel do Evangelho, do verdadeiro Deus. E a disciplina também, quando de repente numa igreja, numa congregação, alguém começa a falar absurdos, tem que ser excluído do corpo de Cristo. Se não se arrepender, tem que ser excluído para o bem daquela congregação. O fato é que a disciplina protege a igreja do mal, pode contaminar uma congregação inteira, um movimento inteiro. E, às vezes começa bem, mas por uma falso profeta que se insere ali naquele meio e começa a contaminar todo o movimento que parecia estar se aproximando do Evangelho. Portanto, que nós também tomemos isso para nós. Nós temos que cuidar de nossas igrejas, que elas sejam firmes no Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Depois nós podemos conversar mais, se os irmãos se desejarem, sobre esses assuntos que nos traz aqui esse capítulo. Esse é um dos capítulos sempre me fez pensar bastante, a questão do falso profeta, o que diz aqui, né? Nós devemos meditar nisso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado que nós tivemos o privilégio, a alegria de podermos pensar no seu amor através desse texto, que o Senhor nos livrou do Egito, e do cuidado também, se formos alertados aqui nesse texto, do cuidado que precisamos ter com o nosso coração diante dos ídolos desse mundo, e às vezes vindo a nós por pessoas muito perto de nós, muito íntimas e sedutoras, Senhor. Mas nos guarde no amor de seu Filho Jesus, que o nosso coração esteja em Cristo, e que nós possamos nos fortalecer cada vez mais nele. Que o Senhor abençoe aqui a nossa pequena igreja, pequena congregação, para que nós possamos estar cada vez mais firmados em Jesus e não nos deixar levar pelos ídolos, Senhor, da nossa cidade e às vezes até de pessoas perto de nós, inclusive participando até de movimentos que parecem cristãos. Que o Senhor nos guarde sempre em Cristo e no santo Evangelho de Cristo, nos mandamentos do Senhor, para que nós possamos levar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro conhecimento do Deus vivo a todas as pessoas e não nos deixar influenciado por elas, em nome de Jesus. Que assim seja. Que o seu nome seja, somente o seu nome seja glorificado em nós, em Cristo, na graça do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém. O Senhor nos abençoe, meus irmãos. Irmãos, eu até fechei aqui minha Bíblia, que é costume, né? Mas vamos abrir, deixar aberto em Deuteronômio 13. Nós vamos agora orar, nos baseando aqui neste capítulo, tá? Se vocês tiverem, irmãos, pedido de oração, fiquem à vontade. Só desligar aqui a gravação.